Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Marquijur, mais um famoso Marquijur Convida. E hoje temos uma temática muito importante, polêmica, atual e que muita gente tem dúvida. Hoje a gente vai tratar do direito ambiental em tempos de pandemia. E quem eu trouxe hoje para tratar desse assunto é um grande amigo, um colega de faculdade, Dr. Emanuel Fonseca Lima. O Dr. Emanuel é procurador do Estado de São Paulo, bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Direito Ambiental pela PUC de São Paulo, mestre e doutorando em Teoria Geral e Filosofia do Direito pela USP, e vai nos trazer aí uma imensa contribuição, porque ele tem uma vasta experiência nessa área, vai trazer dados, a cara dele, vai sim, com certeza. Doutor Emanuel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um grande prazer tê-lo aqui com a gente nessa noite, para contribuir ainda mais nessa fase que nós vivemos, infelizmente, de pandemia. A cada live a gente traz uma temática diferente para informar o pessoal de casa que está isolado sobre os direitos e como o direito tem sido impactado em função desse coronavírus. Doutor Emanuel, eu quero agradecer. Primeiro que eu o conheço hoje, mas já o conheço da fama, né? Uma pessoa muito estudiosa, muito inteligente, muito amigo na época da faculdade, doutora Verônica. Agradecer algumas pessoas que estão entrando já aqui, nós temos o Rogério, o Renan, a Nena Bonfim. Obrigada, gente. Olha, tanta gente bacana, depois a gente vai falando com vocês também. Doutor Emanuel, a live realmente é sua, a razão dessa live é você hoje trazer esses conhecimentos que você adquiriu. Obrigado por deixar esse tempo pra gente aqui. E os nossos amigos que acompanham, vocês, muito obrigado, gente. A live é sua, doutor Emanuel, fica à vontade. Bom, gente, primeiro, muito obrigado pelo convite. Feliz em ajudar. O Google está participando. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação enorme estar com vocês, né? Imagina, a gente agradece. Quando a Verônica conversou comigo sobre a live, a Verônica é colega de muitos anos, né? Foi por 5 anos aí na faculdade, estagiamos junto, então acho que... Foi mesmo. Acho que muito da fama que você ouviu aí é a generosidade dela, né? Mas... E, de fato, me fascina a questão do direito ambiental e eu acho que é importante, nesse momento, a gente dar uma enfatizada em um aspecto aqui do direito ambiental que guarda muito similaridade aqui com o que a gente está vivendo, que é as mudanças do clima, né? Tá. Então, o que eu gostaria de conversar com vocês nesse bate-papo, primeiro, acho que é trazer um paralelo no que eles se aproximam, né? O que uma coisa tem a ver com a outra. Aí, em seguida, a gente fala um pouquinho sobre as mudanças climáticas, alguns desafios que eles surgem para o direito, né? E em seguida a gente parte para algumas perspectivas que a gente aprende com a pandemia. Tá. Que lições que a gente está tendo agora que a gente pode aplicar no direito, né? Verdade. Então, como eu tenho aí no meu pezinho aí na filosofia do direito, na teoria, eu gosto de resgatar bastante o conceito deles, né? E eu gostaria de começar, inclusive, com uma analogia. A câmera está funcionando? Tá normal. Com uma analogia de um filósofo britânico que tem estudado muito a questão do clima, né? E ele vai trazer um exemplo que eu acho que ele é interessante para a gente conseguir entender. Agora estamos, né? Só com áudio. Então, só com áudio. Gente, se precisar, eu pego o celular aqui, a gente faz eu tento fazer no Hangouts pelo celular e a gente corta esse probleminha. Sem problema, doutor Emanuel. Fique à vontade, Fica à vontade. aí. Tecnologia essa hora. E ao vivo, né? É claro, quem sabe faz ao vivo, eu sempre digo isso. Ao vivo, né? Enquanto o Vamos doutor lá. Emanuel tenta acessar então do celular, talvez seja melhor. Gente, muita gente tem me mandado mensagem no Facebook. Pronto. É só abaixar isso aí, pronto. Pronto. Agora Foi? sim. Pronto, aqui tava com... Pronto, agora eu vou colocar, dar umas tremidinhas aqui de vez em quando, mas Mas a câmera tá é bem meu melhor, nervosismo mesmo. Não, tá ótimo, tá ótimo. Podemos voltar, depois eu passo meu recadinho. Vamos lá. Pronto, né, não dá para editar, né, mas enfim, é um filósofo que se chama Timothy Morton, e o que ele traz um exemplo que é muito interessante, né, ele pega um caso de um livro, salvo engano, do século XIX, que ele é baseado em matemática, é um mundo que ele é todo 2D e as pessoas são formas geométricas, né, triângulos,
círculos, mas ele é só 2D. Tá. E um dia chega uma esfera. Só que as pessoas elas não conseguem enxergar em 3D. Ela consegue olhar só aquela coisa bidimensional, então eles não conseguem entender o que é aquilo, né? Eles olham um pedacinho, aí às vezes conforme ela bate no chão, ele vê ela menor, maior, e ele fala isso um pouquinho do que acontece com a gente lidando com esse tipo de problema. Porque Verdade. tanto a mudança climática quanto a pandemia do coronavírus, ele inclusive ele falou isso, tuitaram para ele e perguntaram, né, se dava para comparar, ele falou sim, com certeza, né. Tanto elas, a gente não tem instrumento teórico para entender isso. Então, por exemplo, a gente não consegue enxergar o que é mudança climática. A gente vê um pedaço dela, a gente escuta algumas coisas, a gente vê o desdobramento em alguns aspectos, né, mas a gente não consegue ver ela como um todo. O coronavírus é a mesma coisa, a gente não vê o coronavírus andando por aí, a gente vê aspectos, a gente vê notícia, a gente vê, e por isso é tão difícil da gente entender o que ele é, porque a gente não consegue captar ele como um todo, né, ele vai chamar isso de hiperobjeto, né, e até por ter essa característica, os hiperobjetos eles são tão difíceis da gente lidar, porque a gente não conhece, a gente não sabe o quanto isso avança no tempo, a gente não consegue entender qual que é a extensão dele, ele é tão amplo que a gente só consegue enxergar um pedacinho dele, né? Então, acho que uma primeira aproximação é essa. A segunda, a gente tem, no âmbito de alguns teóricos, aí eles têm analisado as eras geológicas e falam que a gente entrou numa outra era. É uma era que a gente chama de antropoceno. O que é o antropoceno? A atuação do homem sobre o planeta ela é tão forte que ela já provoca impactos que são irreversíveis. Sim. Então, a gente consegue... Será que se eu pegar Tá dando muito eco, gente? Não, tá ótimo o áudio. Não. Gente, se vocês Tá tiverem bom. sentido algum eco aí, se manifestem, mas pra nós tá ótimo. E, assim, o antropoceno, ele traz isso. Então, tem muitos estudos já que estão relacionando algumas pandemias, né, com com a nossa atuação na natureza, porque eles falam que muitas delas têm origem em animal silvestre, e é um vírus que salta do animal para o humano, né, então ele fala que isso é uma zoonose. O caso do corona tem as discussões, se o morcego, como isso chegou, mas o fato da gente estar avançando em áreas silvestres e tendo esse contato cada vez maior e às vezes de forma pouco coordenada, né, pouco ética inclusive, isso tem motivado aí, tem dado margem a algumas pandemias. O ebola, por exemplo, se atribui a isso, né, entre outras, né. Então, aqui a forma como a gente relaciona com a natureza, e a gente vai retomar isso um pouquinho mais para frente, ela pode gerar mais pandemias, né. Esse aspecto do antropoceno a gente vê também com o clima, né? E aqui, qual que é a ideia? Quando a gente chama de mudança climática, nós não estamos falando daquele ciclo natural que o planeta vive, né? A gente está falando da mudança que o homem provocou, que a atuação humana provocou. A gente tem um grande instrumento normativo hoje no direito internacional, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima. Ela lá no artigo 1º, ela fala o que é mudança climática. Para o que a gente está dizendo aqui, mudança climática é aquela alteração que foi provocada pelo homem, né? Então, é aqui que a gente começa a ter essas aproximações, né? E aqui, se a gente fica na dúvida, né? Mas alterou mesmo? Tem a ver mesmo, né? E aí, existe um órgão, que é um comitê nas Nações Unidas, né? Um painel, na verdade, que ele congrega estudos de gente de todo mundo. E ele busca os consensos científicos, também IPCC, né? E o IPCC, ele vai revisando toda a literatura, ele tem vários critérios, é super rigoroso, e eles pegam estudos de várias áreas. Então, por exemplo, tem umas medições que são feitas de temperatura desde 1850, e que constataram, por exemplo, que as 3 últimas décadas foram sucessivamente as mais quentes do planeta. Então, de lá para cá, a gente está cada vez esquentando. É que é um processo gradual, a gente não percebe, né? E tem alguns estudos que você faz pelas impressões que o clima deixou no gelo, no solo, e que apontam, por exemplo, que o período de 83 a 2012
foi o que apresentou uma temperatura maior do que a média dos últimos 1.400 anos. Caramba! E a tendência é só aumentar, né, doutor? Porque cada vez nosso aumentando. consumo permanece o mesmo, nosso estilo de vida não mudou, a não ser agora. Não sei se o mundo vai sair diferente por conta do coronavírus, mas com um novo pensamento, com uma nova realidade. Mas se a gente permanecer com as mesmas atitudes, os mesmos atos, a tendência é isso piorar, não é? Cada vez mais. Sim, e isso tem reflexo em todas as ordens, econômico, reflexo social. Então, por exemplo, quando é que a gente precisa pensar o planeta como ele tem um equilíbrio muito delicado. Então, por exemplo, quando você mexe um pouquinho ali, 1 grau, 2 graus, isso repercute corrente de ar, em corrente oceânica, enfim, e altera todo o equilíbrio. Então, por exemplo, dos efeitos que a gente observa é você mudar o regime de chuvas. Então, algumas regiões vão começar a chover muito mais e ter problema com inundação, e outras vão ter problema de seca. Aqui em São Paulo nós já vimos isso, né? Então, a gente tem um problema de perda de biodiversidade, de alagamento em zona costeira, e tem um ponto que eu acho interessante, é que quando você começa a deteriorar a qualidade de vida num lugar, você gera migração. A gente está criando uma categoria hoje, ela ainda é meio complicada ainda para o direito internacional, porque ela não é bem prevista, que é a ideia do refugiado climático, do refugiado ambiental. Então a gente tem regiões que vão sofrer uma piora tão grande da qualidade de vida, ou então regiões até que vão desaparecer, já estão condenadas em qualquer estudo. Por exemplo, algumas ilhas lá da Micronésia, elas já vão consideradas que vai desaparecer. Então a gente tem um caso aqui inédito, que é o desaparecimento do Estado por perda da base física dele, né? Caramba. Então se estuda, o caso mais emblemático é o de Tuvalu, né? Então quando você pesquisa qualquer coisa deles, eles estão discutindo, e aí como vai ficar a nacionalidade, né? Exatamente. Eu vou ser o quê? Eu sou nacional de Tuvalu. Né? É apátrida. Então tem todo um estudo com base nisso, né? Tá. E quando a gente pega na questão de disponibilidade hídrica, eu vou pegar uns dados aqui que são meio assustadores, né? Na região do norte da África, por exemplo, eles imaginam que a gente possa ter, por conta da diminuição das chuvas, cerca de 75% de perda de terras aráveis. Né? No Nilo, muita gente. No Nilo é de 12 a 15. Não tem como plantar, não tem comida. Não tem desenvolvimento. Exato. Tem. E a gente está dizendo em impacto até mais, assim, de todas as ordens. Por exemplo, eu estava vendo agora há pouco, uns estudos que eles estão apontando na França que eles estão com medo disso afetar a produção de vinho e não conseguir mais produzir vinho lá. Não, para tudo. Como assim? Isso é um problema grave, doutor Emanuel. Como sobreviveremos sem vinho? Pois é, né, então... a gente vai. É o tipo de problema que a gente pode lidar quando a gente fala em perda de biodiversidade. Por exemplo, vocês eliminam uma espécie, o que não vai afetar em outras, né? A gente, na verdade, nós estamos num grau de conexão que é difícil, quando a gente mexe com uma, mexe com outra. Sim. E aqui até um dado que esse me chocou bastante, é na região do Rio Jordão, do Jarmuk, lá na Palestina, Israel, estão estimando uma perda de 60% de disponibilidade de água. Isso, evidentemente, estimula conflitos. Então, existem estudos que apontam uma relação muito clara de conflitos com a questão de qualidade ambiental, né? Então, a gente tem a previsão de ver isso na região dos Andes também, né? Então, com perda de disponibilidade de água, isso afeta a energia, a indústria, pode afetar uma parte da gente, a gente também. O Brasil está em algum grau impactado também por isso, né? Então a gente tem um problema aí que é enorme, né? E por conta desse problema, né, eu acho que a dimensão desse problema aproxima a gente também um pouco do que a gente está vendo com a pandemia, né? Exatamente. Se a gente for olhar, até pouco tempo a gente estava com 24 mil mortos em São Paulo, no Brasil, na verdade. Estados Unidos, 100 mil. Isso a gente não consegue quantificar o que é isso, né? Então, é algo que entra naquela ideia, é tão grande que a gente não consegue nem aprender isso, a gente não tem nem instrumento para conhecer isso, né? E a mudança climática ainda
é pior, né? E tem um outro aspecto que eu acho que ela aproxima ainda mais, que é, quando você muda um clima, você desloca algumas espécies. E quando você desloca algumas espécies, você desloca vetores de transmissão. Então, áreas que não estavam acostumadas a lidar com um determinado tipo de doença, ela começa a ter de lidar, né? Então, a gente tem um deslocamento de epidemias. E tem uma outra, eu acho que essa é... Eu, quando eu vi as notícias, eu fiquei bem assustado. Ela é a caixa de Pandora, que a gente fala das pandemias. A gente tem uma região do planeta que ela é um solo congelado, e ele vai acumulando matéria orgânica de muitos anos, né? Então, o que a gente chama de permafrost, né? É um solo que ele é permanentemente congelado. Conforme o planeta vai aumentando, a gente vai tendo diminuição de geleira e derretimento do permafrost. E toda aquela matéria orgânica que estava ali, ela começa a ficar disponível. Então, o que alguns estudiosos estão falando hoje? Que existe um risco de doenças antigas começarem a voltar. Nossa. Doenças que estavam ali. Então, houve um caso, salvo engano, na Rússia, que já começaram a se preocupar, que acho que foi um surto, não chegou a ser uma pandemia de antraz, e atribui-se a isso a uma questão de uma carcaça de uma rena, que estava congelada há décadas lá. Então, a gente... e saiu até na BBC recentemente. E por que isso é interessante trazer? O mundo que a gente provavelmente vai viver, em maior ou menor grau, ele vai ser muito diferente do que a gente está vivendo. Então, a ideia de a gente enfrentar pandemias como a gente está enfrentando agora, ela não é tão absurda, né? A gente pode ter a necessidade de ter medidas de eventualmente ficar em casa por mais tempo, seja por uma onda de calor, né, que se tornam mais frequentes, seja por conta de um desastre, seja por conta de uma doença. Então, é interessante a gente olhar que o direito, ele sempre usa a ideia do passado, ele sempre usa o que ele já fez. É verdade. Né? Então, por exemplo, a gente fala em quarentena. Por que a gente fala em quarentena? Porque é uma medida que já deu certo em outras vezes, né? O nome vem é criado na época em Veneza, na época da peste bubônica, e que as pessoas ficavam no navio por 40 dias antes de desembarcar, né? Tá. Tem até uma discussão, por que 40 dias? Alguns acham até que era por conta da Bíblia, né? Porque o período que Jesus ficou no deserto e tal, e a gente estava naquela época, 1300, 1400, né? Então, eu sei que deu certo, porque o período de incubação da peste negra ali é 34 dias, então 40 dias resolveu. E Veneza conseguiu dar conta. E isso ocorreu em outras vezes. Então, o direito, quando ele está diante de um desafio novo, ele pode até alterar alguma coisa, mas ele busca o que a gente já fez e deu certo, né? Tá. Então, a gente chega aqui na outra parte, né? O que a gente está vendo aqui que no futuro pode ajudar a gente, né? O que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado, e como isso no futuro pode beneficiar, né? Então a gente entra numa parte mais própria mesmo do direito, né? Okay. Até respondendo uma questão que a Verônica colocou, e há uma estimativa de que a gente tenha de fato uma redução das emissões esse ano, mas não por causa do Brasil. O Brasil, na verdade, ele tem uma característica um pouco diferente de outros países. A nossa emissão, ela não é tanto de queima de combustível fóssil. Se a gente for ver nossa matriz energética, boa parte ela é renovável. A gente usa hidrelétrica. A gente, nos combustíveis, a gente usa muito combustível, a maioria dos carros aqui no Brasil, com flex. Tá. Então, a gente usa esse combustível que o etanol, ele é considerado como carbono neutro, porque o processo de emissão dele, acredita-se que ele é compensado na hora que você planta a cana. Ela resgata. Ou seja, então, ele tem essa... menos poluível, digamos assim, é isso? Muito menos. Inclusive, tem gente que analisa se o etanol, de repente, não é uma alternativa mais viável, por exemplo, do que um carro elétrico, né? Tá. E existe hoje um movimento no mundo, né, com estímulo dos governos, e aqui eu volto a falar nisso,
de você incentivar carros que usam essas tecnologias mais limpas, né? Então, por exemplo, você começar a estimular o híbrido e o próprio elétrico. A China, por exemplo, tem um investimento massivo nisso, né? Então, e tem uma questão, será que o etanol não resolve, né? Sim. E se resolver, como a gente estimula isso, né? Então, qual que é a nossa maior fonte de emissão? O desmatamento, e o desmatamento está aumentando. Com certeza. Né? O madeireiro ilegal, ele não faz quarentena, né? Então... Com certeza não. Inclusive, eu vi reportagens sobre isso, da Polícia Florestal, realmente tentando fiscalizar, porque eles estavam passando para alguns índios, inclusive, o vírus. Porque eles continuavam desmatando, continuavam tendo contato com reserva indígena, que não deveria ter mais esse contato, pelo menos evitar ao máximo, e estava prejudicando, além de prejudicar a questão do desmatamento, né, também estava prejudicando a população que morava na região. Então, com certeza não, isso é uma tragédia humanitária à parte, né? Sim. Porque boa parte do que a gente estuda da história da América, quando a gente vê o contato, foi uma guerra biológica, principalmente, né? Sim. Porque haviam doenças que esses organismos não estavam prontos para lidar com ela, né? Então, realmente, e em certa medida isso ainda acontece, são povos que são muito vulneráveis, então eles ficam apavorados. Então, a gente escuta, eu tenho um contato com alguns, né? Eu converso eu gosto do tema, estudo, e alguns falam, isso gera até um impacto cultural, porque eles são povos que são de tradição oral, né? Tá. E quando morrem os antigos, ele perde a parte da história dele. Nossa. Né? Perde língua, perde um monte de coisa. Então, isso é um problema, assim, muito sério. Mas no Brasil, apesar do Brasil, a gente tende a ter uma diminuição, né? E aqui a gente aprende que algumas coisas que a gente está fazendo agora, por certo ou por errado, a gente pode corrigir. A primeira delas, é que a gente percebe que o sistema jurídico, o direito, ele enquanto a gente pensa ele só em Estado, ele não dá conta de uma série de problemas que são globais. Por exemplo, se eu for regular a internet, e aí a gente teve uma fala legal do Vitor, né? A internet, ela não tem fronteira. Então, você está hospedando um servidor de pirataria ou algo do tipo, e você está eu estou com um servidor, sei lá, na Sérvia, a autoridade brasileira pode fazer pouco em relação a isso. Exatamente. Né? O problema ecológico, a gente tem uma divisão jurídica que se faz, né? A gente tem os de primeira geração, que é aqueles que a gente conhece, né? Que são o desmatamento, que a gente localiza, e a gente tem aqueles de segunda, que é aqueles que são transfronteiriços, eles passam de fronteira, eles se prolongam no tempo, a gente não sabe quanto tempo ele vai durar e tal, né? Então, a gente tem e esses é difícil por direito baseado em estados e o direito internacional sozinho também não tem instrumento para lidar com isso, Uma coisa que eu percebo, doutor, é o seguinte, que o direito ambiental, antes ele era muito focado nas suas nacionalidades, então tinha o direito ambiental brasileiro, estudava a questão da Amazônia, dos desmatamentos, etc. Mas agora, ainda mais nesse momento de crise sanitária que a gente vive, eu vejo que o direito ambiental, ele não tem mais fronteiras. Né? Cada vez mais então ele está cada vez mais internacionalizado para tentar justamente resolver as questões que o doutor está explicando, porque a questão do coronavírus interferiu no mundo inteiro, não foi só no Brasil, ou enfim, em alguns países. A cooperação entre os povos é um princípio norteador do direito ambiental. E isso mexe muito com os constitucionalistas, né, doutor? Ele da área constitucional? Os constitucionalistas são extremamente focados no princípio fundamental da soberania. E quando se trata de direito ambiental, é a cooperação entre os povos. Então a soberania ela é relativizada. Exatamente. E você tem muita discussão, porque, por exemplo, quando eu penso na economia, né, eu vou pegar, por exemplo, muita ideia de um sociólogo alemão que se chama Luhmann, ele é da área jurídica, então ele é o Niklas Luhmann. Ele fala, olha, a economia ela é global, não tem o jeito dela funcionar, ela não enxerga tanta fronteira, tanto que a gente está comprando aqui respirador da China, coisa de não sei aonde, o celular que eu estou usando, sei lá, tem parte de todo mundo aqui, né? Então, a ciência é a mesma coisa, agora o direito ele ainda empacou, o direito é a política, então, e só que surgem alguns desafios novos e a gente não consegue dar conta, a internet, a questão de até regulação econômica de comércio internacional,
começa a trazer umas coisas que começa a botar em xeque isso que a gente faz, né? Exatamente. Direito desportivo, como é que vai discutir uma regulação da FIFA? Então tem uma série de problemas, né? E aí com o direito ambiental e com essa questão do coronavírus, isso fica patente e mostra um pouco. E aí a fala do Josafá é muito feliz, a ideia da cooperação, né? A gente, não é que eu estou dizendo que tem que abolir os países e tal, mas a gente precisa pensar em mecanismos de cooperação mais para frente, né? E tem um livro do Harari, que é um historiador israelense que, enfim, está super em moda. Ele lançou um livro com um ensaio sobre a pandemia e ele coloca uma frase muito interessante, que ele está gratuito, inclusive, na Amazon. E ele fala o seguinte: hoje, se tem uma coisa que esse coronavírus faz, é atentar para a gente que a gente precisa ter a questão da solidariedade, porque o problema de uma pessoa, em qualquer... um país que desande, um lugar que desande, ele compromete todo mundo. Primeiro, porque pessoas circulam. E essa história de fechar a fronteira nunca deu certo. Em nenhum lugar. A gente não consegue fechar a fronteira. É só pensar, olha, se na Idade Média, que a gente tinha essa distância enorme, a peste negra dizem que veio do Oriente pela Rota da Seda, gente, se na Idade Média a gente não conseguiu fazer isso, imagina agora, né? E a outra é um problema de mutação de vírus. Quando nós temos aqui trilhões de células na gente, e essas células, cada uma delas, esses organismos, eles geram possibilidades de mutação para esse vírus. Então, é como se cada um gera mais chance de ter mudança, né, de evoluir para algo mais resistente, que foi o que aconteceu com o Ebola. Então, não dá mais para a gente falar isso é problema lá, isso é problema aqui, porque se der mutação afeta todo mundo, né? Então, um outro aspecto que a gente precisa repensar é a ideia de vulnerabilidade. A gente precisa estruturar políticas públicas, instrumentos jurídicos para reduzir. A gente está vendo no Brasil, olha, a gente precisa fazer o isolamento, né? Existe todo um consenso científico em isolar, mas você também tem gente que não tem como se isolar, né? A gente precisa pensar como que o Estado pode ajudar aqui, né? Alguns países pensaram, olha, eu vou fazer um auxílio dessa forma, eu vou assumir parte da folha, né? Então a gente sabe que o Estado ou iniciativa privada, a gente precisa pensar em como vai lidar com essas vulnerabilidades, porque isso vai agravar outra situação, né? E tem um outro aspecto que eu acho interessante discutir, é que a gente costuma pensar o direito, né, numa linha do Kelsen ainda, né? Aquela ideia a sanção, né? A gente pensar sempre o direito para ele desestimular a conduta ruim. Então tanto que a gente aprende, a sanção é a punição, né? Foi feita uma releitura do Kelsen na década de 70 por um teórico italiano, tanto da filosofia política quanto do direito, que é o Norberto Bobbio, né? E o Bobbio, ele propõe uma coisa interessante, ele fala, olha, a partir do momento que você tem um estado de bem-estar, um estado que começa a atuar mais na economia, um estado... a sanção ela não pode ser concebida mais só como uma sanção negativa, a punição. Ela tem que ser pensada também como uma função promocional. O direito ele serve não só para coibir a conduta ruim, mas para estimular a boa. Então ele chama de função promocional do direito. Então, em vez de eu só punir, eu posso, por exemplo, se você fez uma conduta que é melhor, eu dou uma sanção positiva. Então a gente já tem algumas experiências no mundo inteiro. No Brasil tem alguns pilotos que a ideia, por exemplo, de pagamento de serviços ambientais. A gente pensa no direito ambiental, o poluidor pagador, né? Mas também tem a outra cara desse princípio, o preservador recebedor. Então, existe uma série de mecanismos que é o seguinte, olha, se você preservou além do que a lei te exige, se você fez algo a mais, você está beneficiando a coletividade inteira, então você recebe, né? Então, hoje a gente percebeu, por exemplo, que muito dos trabalhos que a gente faz não precisa ser físico no escritório, né? A gente pode fazer home office e com isso, por exemplo, a gente diminui carga sobre o transporte público, congestionamento e, consequentemente, emissões. Então, ainda que essa porcentagem seja pouca no que é do padrão de emissões do Brasil, melhora a qualidade de vida das pessoas. Exatamente.
Doutor Emanuel, duas coisas. Primeiro, o seu rosto tá um pouquinho escuro pra gente. Eu acho que a tela tava melhorando o seu rosto. A gente adorou ver seu rosto aqui. Pois é, escureceu. É para diminuir emissões, gente. Melhorou agora? Melhorou, agora sim. Agora sim. E aí tem várias pessoas Eu vou acender elogiando. uma luz aqui, desculpa. Que isso, não tem problema. Quem Pronto. sabe faz ao vivo, Quem sabe doutora faz ao Emanuel, eu vivo. sempre digo isso. É isso aí. Pois é. Agora sim, agora estamos vendo você bem melhor. Doutor Emanuel, eu quero agradecer primeiro a presença de várias pessoas que estão acompanhando a gente aqui. Eu estou vendo o James Castilho, que é o Henrique. Doutor Urubatã. Doutor Urubatã, live que do está Doutor na Urubatã, segunda-feira estará conosco aqui. Sobre recuperação de empresas. Não percam, gente. E ele diz aqui, parabéns pela live, doutor. Chama atenção para a qualidade de vida em tempos de pandemia. Verdade. E aí comentando também que a sanção não pode se sobrepor aos direitos fundamentais e tal. E eu tenho uma pergunta, até uma provocação ao doutor Emanuel. Nós vimos no governo do Jair Bolsonaro uma aproximação maior entre direito ambiental, o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura. Como que o doutor enxerga isso? É bom, Essa é relação, ruim? né? Porque há realmente assim, setores que pertenciam ao Ministério da Agricultura e aí passou a pertencer ao... o Ministério do Meio Ambiente passou a pertencer ao Ministério da Agricultura. No começo ele até tinha falado que ia eliminar o Ministério do Meio Ambiente, tudo seria Ministério da Agricultura. Provocação, doutor Emanuel. Vamos lá. Não, eu acho que é muito pertinente, ainda mais com o que a gente está discutindo, né? Quando a gente cria, eleva algo à condição de ministério, ou uma pasta própria, enfim, a gente está mostrando, passa um sinal político, né? E quando eu digo político, não quero falar necessariamente partidário, né? Eu quero... A gente está trabalhando no âmbito daquelas grandes questões, assim, qual que é o papel do Estado, o que é tido como prioritário ou não, né? E quando a gente relega a gente fala, olha, não vai ser mais só o Ministério do Ambiente, tal, vai ser... Acho que a gente está mostrando que está passando uma indicação de que isso é uma questão que passa para o segundo plano, deixa de ser prioritário, né? Tá. Então, isso é um sinal muito ruim, eu acho que até para a imagem do país, né? Porque, poxa, a gente está vendo o mundo indo nesse movimento de você trazer essas pautas, né? A gente está vendo as questões ecológicas, elas influenciam a sociedade de uma forma... E quando eu falo sociedade, eu estou falando em todos os âmbitos, né? A gente está vendo, por exemplo, no âmbito da economia, a gente está discutindo economia verde no mundo, a gente está discutindo mercado de carbono, a gente está discutindo... no âmbito privado, por exemplo, entre as instituições financeiras, tem um acordo entre elas, né, que chama os princípios do Equador, né, que é você condicionar fazer certos empréstimos, investimentos, a você observar certos padrões ambientais, né, e aí, de repente, a gente vê isso ganhando força nessas outras áreas, e, de repente, a gente tirando isso, fazendo perder um protagonismo, né. É um primeiro sinal. Não é que necessariamente vai ser uma política ambiental pior, né? Mas já passa uma imagem ruim, né? Agora, evidentemente, se isso fosse acompanhado, tudo bem, eu juntei, mas eu acompanho ações aí para efetivamente promover uma preservação, promover o desenvolvimento sustentável, aí eu acho que seria diferente, mas não é o que a gente está vendo, né? Sim, é verdade. Então, nisso, é algo que internacionalmente, inclusive, prejudica muito a imagem do Brasil. Você sabe que nas negociações climáticas, o Brasil, ele sempre, e de muitos anos atrás, né, mais de um governo, ele sempre teve um papel de liderança. O Brasil sempre foi visto como referência, inclusive, alguns princípios que estão na Convenção das Mudanças do Clima foram idealizados pelo Brasil, né, foi proposta brasileira, né, o princípio, por exemplo, que tinha, por exemplo, ou pelo menos era mais forte, de responsabilidade comum mais diferenciada, ou seja, todo mundo tem culpa pela mudança do clima, mas alguns têm mais culpa que outros. Então, os encargos têm que ser atribuídos mais a uns do que outros, né? Doutor Enfim, Emanuel, mais até a questão do doutor Urubatã, a gente lê, né, materiais a respeito de direito ambiental e a gente vê essa mudança do centro, né? Aí a questão até filosófica, porque até então, nas dimensões do direito,
o homem como centro, então direitos fundamentais, fortes, etc. e tal. Agora, com o direito ambiental, o centro é o ecossistema. Ou não, e é uma pergunta já, e como supesar isso, né? Direito fundamental e o direito ambiental, quer dizer, o ecossistema e o direito fundamental. Então você tem o direito fundamental à propriedade, sim, por exemplo, e ao mesmo tempo você precisa preservar. Então a gente está falando aí de manter o meio ambiente sem perder a propriedade, esse sopesamento. Como que o direito ambiental tem lidado com isso? Nossa, essa pergunta é fundamental, porque, inclusive, ela está sendo discutida em muitos congressos recentes, né? Tá. A gente tem uma transição, que a gente fala, de um modelo antropocêntrico para um modelo que está mitigando para virando um ecocêntrico, né? O que não necessariamente é ruim. Na verdade, é você tirar um pouquinho do foco, é você entender. Eu vejo filósofo, gente que muito gabaritada, inclusive. Vou citar, por exemplo, o Bruno Latour, que é um sociólogo francês aí, super famoso. Ele começa a questionar essa ideia de natureza, porque quando a gente cria natureza, a gente está querendo identificar que o homem é diferente da natureza, a gente está inserido, né? A gente é parte, não existe uma coisa fora. Então, quando a gente quer colocar a gente como o centro, isso traz algumas consequências aí que podem ser ruins, né? Quando a gente trabalha o meio ambiente como questão de direitos fundamentais, ele promove umas alterações interessantes. Primeiro, ele começa a ser entendido como um direito fundamental, né? Porque eu começo a entender que a qualidade de vida, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele está ligado à minha dignidade humana. Então a gente tem autores que falam, o Ingo Sarlet, por exemplo, tem o Thiago Festenseifer, ele trabalha muito com isso, a ideia de uma dimensão ecológica da dignidade humana, né? Então, e isso transforma os institutos tradicionais que a gente conhece. Com certeza. Então, por exemplo, a gente falou da propriedade, a gente já caminhou por uma linha de que a propriedade ela tem uma função socioambiental, né? Então, ela gera alguns deveres, mas ela é um direito, mas também com alguns deveres, né? Tá. E é interessante que a gente não precisa conceber a proteção só como uma forma de você privar o direito à propriedade. Muitas vezes ele é até condição. Sabe que tinha umas discussões antigamente, eu lembro de ter visto isso quando eu estava na faculdade, que era sobre as áreas de preservação permanente, né, que é aquelas principalmente em região de curso d'água. Eles falavam, gente, isso aqui está protegendo vocês, porque por questão de assoreamento de rio, enfim, né. Sim. Então, na verdade, isso garante, inclusive, que você consiga usufruir da tua propriedade, né. Exatamente. Agora, vale lembrar que nesses contextos, quando a gente pensa até de você proteger a mais, é interessante esses mecanismos que a gente mencionou antes, né? Pagamento de serviço ambiental, essa função promocional do direito, né? Tá. Inclusive, até aproveitando a onda, teve uma questão que a gente discutiu, por conta das mudanças climáticas, como isso está influenciando até a nossa noção de responsabilidade civil, porque está gerando judicialização já, né? E como que você vai lidar com mecanismos de nexo de causalidade, né? Já tem casos de judicialização, né? Tá. Ou então a gente discute, falando, por exemplo, nos institutos, o que é direito das gerações futuras, né? Como que eu trabalho isso? Pois é. Parece filosófico demais, mas na Colômbia teve um caso recente em que, na Colômbia, se eu não me engano, nas Filipinas, em que isso foi ajuizado e a Suprema Corte reconheceu. Na Colômbia, se não me engano, foram crianças ajuizando para que o governo adotasse uma determinada medida de proteção ambiental e invocando o direito das gerações futuras. Falando assim, olha, gente, quem vai sofrer as consequências somos nós, né? Exatamente. Isso gera coisas novas aqui. Doutor Emanuel, tem uma pergunta aqui da Sandra James. Sandra, obrigada pela participação. Falou aqui, boa noite. Qual a sua opinião sobre o cancelamento da COP? Olha, é ruim, né? Acho que doutor, primeiro explica a COP, né? Porque tem gente que está assistindo, não é do direito ambiental. É verdade, né? Muitos não são da área, então, né? Vamos lá.
Não, é interessante. As COPs são as conferências das partes, né? Tá. E o que acontece? Em algum momento ali no direito internacional, percebeu-se que os mecanismos tradicionais não davam conta dessas questões que são muito técnicas ou que elas têm muita inovação tecnológica, né? Então, o que eles começaram a fazer? A gente está no que a gente chama de sociedade de risco, né? A gente está lidando não só mais com problema de distribuição, com problemas de riscos. Então, a gente está lidando muito com questão de tecnologia, de conhecimentos novos, né? E aí, o que eles perceberam? O direito não consegue cristalizar aquela norma e se manter constantemente atualizado. Então, o que eles fazem? Eles fazem um mecanismo jurídico que é a convenção quadro. E a das mudanças climáticas é assim, ela traz um regramento geral e ela cria um órgão que vai fazendo reuniões e vai derivando vários tratados e protocolos dali, né? Isso são as COPs. Então, as partes, elas criam esse organismo e que é ligado ao tratado e ele vai criando normativas novas. Então, no caso das mudanças climáticas, a gente teve várias COPs, né? E a gente teve que vai discutir assuntos de várias ordens, por exemplo, e como que eu vou fazer, por exemplo, para discutir o processo de transferência tecnológica de um país rico para um país pobre para ele conseguir resistir, ou como que eu vou criar um fundo para ajudar os países que foram vitimados por desastres, né? A gente está criando, hoje a gente fala inclusive de um ramo novo do direito, que é o direito dos desastres, né? Diante desse quadro apocalíptico aí que a gente colocou, a gente sabe, olha, esse tipo de situação vai ser cada vez mais frequente, a gente precisa de norma para saber isso. Sim. Norma para ajudar a mitigar e norma para ajudar a adaptar, a recuperar. Então, eles falam de um direito dos desastres, né? Então, teve essa questão, por exemplo, foi discutida numa COP. O Acordo de Paris vem dali de uma COP também. Então, é uma conferência de partes, né? Quando a gente tem um cancelamento, havia uma que ia ser feita no Brasil, e ia discutir, inclusive, uma proposta brasileira para mercado de carbono, né, que o Brasil estava defendendo, e a gente manifestou que não tinha mais interesse em sediar. Aí isso passou para o Chile, se eu não me engano, e no Chile a gente teve alguns distúrbios, e agora coronavírus, né? Então, pois exatamente. Parou, né? Bom, quem está assistindo a gente aqui, nós estamos com o doutor Emanuel Fonseca Lima, é procurador do Estado de São Paulo, especializado aí, né, mestrado, doutorando em Direito Ambiental pela Universidade de São Paulo. Então, é um momento que a gente pode puxar todo esse conhecimento aí sobre Direito Ambiental e aprender. E quero fazer menção aqui da doutora Maria José, que é a presidente da OAB Subseção Osasco, que está nos acompanhando. Obrigada, doutora Maria José, muito obrigado. pela parceria de sempre. Nossa chefe, né? Nossa chefe. Olha, Balego, Crise, tanta gente está aqui, né? A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Cotia também está aqui. Obrigada. Muito obrigada, gente. Eu vi que o Emilau também está acompanhando aqui a nossa live. Obrigada, professora Eliane Taviano, que deu uma aula, né? Sobre direito marítimo. Foi muito bacana. Tem bastante a ver com o que a gente está discutindo hoje. Doutor, com certeza. Eu volto numa questão, isso a gente ouve de muito professor e com certeza no seu doutorado você escuta muito isso. Não seria uma redução dos direitos fundamentais, do direito ambiental, porque foi muito claro o posicionamento, mas fica essa dúvida, né? É colocar a todo momento, olha, o direito ambiental como centro é uma redução de direitos fundamentais do homem. Na sua opinião, doutor, seria redução ou não seria redução? Tirar esse homem do centro? Eu acho que não necessariamente, né? Eu acho que depende da forma como você vai implementar isso, né? Eu acho que a proposta que você coloca, na verdade, é porque está surgindo outras questões aqui, né? A gente entende, por exemplo, o que está sendo colocado em discussão é a relação homem-natureza, como a gente lida, o quanto isso vai ser sustentável para as gerações futuras também. Né? Antes a gente pensava nessa lógica sempre pensando no homem, né? E hoje a gente pensa, por exemplo, em outras espécies, né? Até que ponto é ético, por exemplo, eu, por conta de uma atividade, condenar uma espécie inteira, extinguir ela do planeta, né? Então, a colocação aqui é um pouco diferente, né? Ele entende, na verdade, ele não valoriza, não relega a dignidade da pessoa humana para o segundo plano. Na verdade, ele só coloca outras questões tão importantes quanto, né? Tá.
e entende que, na verdade, isso satisfaz, inclusive, a dignidade humana, né? Verdade. Acho que é uma forma diferente de você ver. Agora, que o direito ambiental, ele, em alguns momentos, ele gera aí colisões, né, as normas de proteção ambiental com outros direitos, né, isso é evidente, né, a gente tem, por exemplo, a própria questão de propriedade, ela é sempre mencionada, né, é importante se encontrar um equilíbrio, né, em fazer isso, né, que muitas vezes é difícil por isso, encontrar, né, um equilíbrio, né. Mas sabe, hoje o que se discute muito, por exemplo, a gente fala muito na ideia de uma economia verde, né? Sim. Mas falar o seguinte, gente, vamos decarbonizar a economia, não é? Vamos mudar a pegada da economia, né? Vamos deixar ela um pouco mais, um pouco menos nociva ao planeta, até porque se a gente acabar com esse planeta, a gente não tem outro, né? Pois é, por tem enquanto não descobriram vida em Marte. Desenvolvimento sustentável, né? Exatamente. Desenvolvimento sustentável Não, e olha só que loucura, né? Eu vi uma live do até um pensador indígena, Ailton Krenak, e ele falava, ele com um astrofísico, né? Foi uma live bem interessante. Ele falava assim, discutia isso, ele fala, gente, mas a gente não está conseguindo nem produzir respirador para todo mundo. Imagina ir lá para Marte, sabe? Calma, vamos garantir esse planeta. Vamos garantir esse planeta aqui, né? É o único que tem vinho, né? Então. Opa, voltando ao vinho, muito bem. Então, brincadeiras à parte, eu acho que é um pouco disso, de você garantir, na verdade, uma coexistência harmônica entre várias espécies, né? Sim, exatamente. Não vejo, em princípio. É porque nesse contexto surgem algumas questões diferentes, né? Por exemplo, personalidade da natureza. Tem países que discutem isso, né? A gente viu isso, e não só na América do Sul, né? A gente teve umas experiências aí no Equador, por exemplo, mas tem reconhecimento, por exemplo, de personalidade jurídica de rio na Colômbia, né? Que é muito associado à cultura indígena de lá. E a gente sabe que, se eu não me engano, na Austrália ou na Nova Zelândia, não me recordo qual dos dois, também teve em relação a uma determinada montanha, né? Então eles tentam, na verdade, mostrar que dá para lidar de outras formas com isso, né? Sim, com certeza. Aliás, um debate bem interessante sobre isso, né? E uma coisa que você falando sobre a questão dos animais, uma coisa que eu lembrei agora, o que mais foi veiculado nas redes sociais, na mídia, foi Veneza. Porque Veneza, historicamente, é super poluído, sempre foi, até por ser uma das cidades mais antigas, né? E agora, nesse período aí de isolamento social total, ainda mais na Itália, que foi tão impactada em função desse isolamento, por conta de uma pandemia com índices elevadíssimos de morte, você tem água cristalina, um peixe. Até golfinho, me mandaram um vídeo, até golfinho você tem em Veneza. Então, eu acho que os animais voltaram ao seu habitat natural, porque eles haviam sido espantados pelo homem durante muito tempo. Então você vê regiões do planeta que muitas vezes você não conseguia nem ver o céu, você não conseguia ver as estrelas, tamanha quantidade de poluição. Hoje o céu está totalmente cristalino, você vê inúmeras estrelas, enfim. Eu acho que é uma resposta, o que a gente está discutindo hoje do direito ambiental, talvez seja justamente isso. Talvez seja uma resposta da Terra dizendo, olha, estou voltando a respirar, pelo menos por alguns meses, para dar um fôlego para conseguir sobreviver por mais tantos anos. Então, enfim, eu acho que tem a ver com o que nós estamos discutindo hoje, a questão dos animais, do próprio clima, né? E você sabe que foi interessante mencionar o caso de Veneza, porque hoje você pega algumas obras de ambiental, eles falam muito do direito à paisagem, né? Tá. E falar quanto isso não afeta a gente psicologicamente, emocionalmente, né? Gente, não é que precisa parar com tudo, mas na verdade, será que a gente precisa fazer as coisas do jeito que a gente estava fazendo? Será que não existe uma forma da gente usar uma economia de uma forma tão danosa? Porque é bom a gente imaginar, por exemplo, já pensou se a gente estivesse em São Paulo, andasse aqui, conseguisse ver o Tietê? Nossa. De uma forma mais... a gente poder usufruir disso, né? Então, eu acho que é muito nessa linha, né? E tem essa discussão sobre direito à paisagem, dano paisagístico, né? Tem umas discussões bem interessantes sobre isso, né?
Olha só. Inclusive, aliás, eu recomendo muito, tem alguns livros, assim, para quem quiser, tem o professor José Rubens Morato Leite, ele tem obras, assim, fantásticas sobre direito ambiental, né, ele é professor da UFSC, né, Tá. eu acho que é uma das grandes referências, junto com o Armin Benjamin, né, o Guilherme Purvin Figueiredo, que é aqui de São Paulo, então a gente tem bastante obra aí que explora essas dimensões novas do direito ambiental, o direito à paisagem, por exemplo. Super novo, Exatamente. né? O Balego Júnior, amigo, Obrigada pela participação. falou: isolamento social deveria ser implantado para dar suporte ao meio ambiente, independente de pandemias. A natureza agradece. Oh, respira, Olha só, né? respira, mas como é difícil, viu? O isolamento social é difícil. Eu não sei o doutor como tá se ambientando aí, né? Porque, olha, é muito difícil, viu? Que fase, né? Que momento difícil que a gente vive também. De ficar isolado. A doutora Maria José colocou: o planeta comporta todos os reinos da natureza. Né? Sempre sensata, doutora Maria José. Exatamente. Ou pelo menos deveria, né? A gente deveria tentar se adequar à natureza e ao planeta, bem como o doutor Emanuel disse. E nós fazemos parte da natureza. Né? Começa com o nosso lixo. Separação dos lixos. Exatamente. Ali. Tem que fazer toda essa parte que geralmente não se faz. Muitos condomínios já têm essa preocupação. Em alguns países, eu acho que tem até multa, né? Se você fizer lixo além daquele quilo que já é pré-estabelecido no país. Nosso país ainda não tem isso. Talvez no futuro tenha aí uma regra já sobre o nosso lixo, que é um problema também no mundo, né? Não tenha dúvida, a questão de resíduos sólidos hoje é extremamente problemática, porque a gente pensa assim, vou jogar o lixo fora, mas onde é fora? Pois é, para onde, né? Para onde ele vai? E onde ele fica? Joga, ele desaparece. Então, na verdade, a gente tem uma política de resíduos sólidos, mas precisa avançar muito na questão de diminuição de geração de resíduos, né? E inclusive em reciclagem, porque não tem fora. Tem se eu não me engano, está no Pacífico, que acho que por conta das correntes oceânicas, né, gera quase que um continente de lixo ali. Nossa. Né? Exatamente. É terrível, porque não tem fora, gente. A gente pode achar que pode sair de fora da minha vista, mas está indo para algum lugar e não tem onde colocar, né? Continua no planeta, então, isso né? Exatamente. E quanto tempo para ele sair do planeta? Porque existem alguns locais de reciclagem dos resíduos sólidos, mas quantos são jogados, muitas vezes em terrenos baldios, e demoram às vezes séculos, né? Enfim, dizem que o plástico e outras substâncias demorar aí uma eternidade praticamente para ser decomposta. Então... Só você pensar, se o Cabral tivesse chegado aqui, tomado uma garrafa de água mineral ali, uma garrafa de plástico, jogasse lá em Porto Seguro, a gente encontraria ela lá quase que inteira. Nossa Senhora, ou seja, demora mais do que eu imaginava. Muito, então, mas o que a provocação do isolamento social é interessante também. Eu acho que talvez não isolar, né, a gente, né, mas eu acho que talvez a gente pensar em formas que a gente impacte menos, talvez. Exatamente. Será que precisa todo mundo tá tendo esse deslocamento de todo mundo para o mesmo lugar toda hora, que isso gera problema urbanístico de todas as ordens, né? Será que a gente precisa fazer tanta viagem de negócio quando a gente consegue resolver aqui no Google Meets, enfim, né? Mas acho que essas tecnologias elas vão acabar vindo para ficar. E vão auxiliar, né? O home office faz com que menos gente saia de casa. Exatamente. E aí você vai conseguir, consequentemente, menos trânsito, menos emissão de CO2 na atmosfera. E talvez a tendência seja aí uma ambientalização ou uma consciência ambiental maior por parte de todos, né? Quero falar até da Sandra, que acompanha a gente aqui. A Sandra, obrigada que ela cuida das caixinhas de leite, né? Ela se utiliza de caixinhas de leite. É verdade. Para trabalhos de... E ela faz mestrado em Direito Ambiental. Legal. Por isso que ela está tão interessada e participou da nossa live. Muito obrigada. Ela tem consciência ecológica. Exatamente. Muito bem. Tem tanta coisa que ao invés de jogar fora, pode ser customizada, né, doutor? Sim. A gente tem o costume de jogar fora. Isso aqui joga fora. Essa mesa joga fora. Esse sofá joga fora. Tudo joga fora. Quando muita coisa serve para ser customizada.
Sim. Eu vou confessar uma coisa para o doutor Emanuel, para quem está assistindo a gente. Eu tenho o meu lado feminino, né? Que é gostar de assistir reformas. É verdade. Designer de interiores. Eu gosto no YouTube ficar pesquisando. E como eu vejo, né? Essas são coisas que não se falam, mas aproveitando aqui, pensando no meio ambiente. As pessoas customizam muito, né? Customizam cadeira, customizam mesa. Tem filhos mais velhos, fica tão bonito na casa, fica tão bonito no lar, porque o meio ambiente a gente pensa numa visão macro. Sempre pensa na visão macro, desenvolvimento sustentável, né? Amazonas, as matas, enfim. Mas quando a gente pensa na questão micro, é onde nasce o grande problema também do nosso planeta. Porque a gente faz muito lixo, a gente não customiza as coisas. Agora é uma onda interessante que é se valer da madeira de demolição. Eu acho isso tão bacana, doutor Emanuel, porque a gente faz menos lixo, né? Sim. Olha, eu notei aqui até uma canequinha aí que vocês têm. Olha só. Veja só. Isso. Muitos querem adquirir a caneca, doutor Emanuel. Vocês pararam para pensar o quanto vocês estão deixando de gerar resíduo com copinho plástico? Exatamente. Tem essa questão também. Verdade. Aí vamos supor que a gente pega uma entidade grande, vamos pegar o Tribunal de São Paulo, né? Se você reduzir isso, porque vamos supor que eu tomo um copinho de café, de água por dia, são 300 pessoas circulando lá. Sim. É bem mais. Você pega isso com 20 dias úteis, se fosse um copinho só, né? Você leva 300 vezes 20, nossa, né? Aí multiplica no ano, né? Então, exato, né? Então você tem alguns mecanismos ali para você reduzir esse impacto, né? E até na linha daquilo que a gente falava do Estado induzir, já tem gente que discute, por exemplo, licitação ecológica. Você adotar critério de sustentabilidade em licitação, né? Ou então, olha, não precisa usar uma coisa, às vezes é mudança simples, né? Não precisa. Gente, é engraçado. Tem até o Tribunal de São Paulo, tem um projeto que chama Petição Mais 10, né? Sim. E eles têm uma fonte ali que você pode baixar, ela parece Arial. Só que ela tem fundo, né? Você vê aquilo reduz 20% do teu consumo de tinta. Olha só. Ou seja, eu sabia disso. Até 20%. Ou seja, é menos cartucho que você vai comprar, é menos material pesado que vai ser utilizado. Por uma coisinha que ninguém nota. Doutor Emanuel, estou amando esse bate-papo. Aprendi várias coisas novas hoje. Com certeza. Então, aprendi a judicialização do clima. Aprendi que existem algumas áreas novas do direito, como a questão do direito voltado aí para as grandes catástrofes. Para quem gosta de direito ambiental, é um prato cheio. Essa pandemia, o lado bom, porque a gente tem que ver o lado bom e ruim da vida em tudo, né? Eu acho que trouxeram dois lados bons. Primeiro, o planeta respira. E segundo, nós estamos aprendendo novos hábitos e novas áreas do direito, né? Então, eu estou aprendendo a cada dia com cada live. Muito obrigada pela sua participação. Está no final. Estamos aí alguns minutinhos para finalizar. Muito obrigada por todos que nos acompanham. E é sempre um prazer receber colegas aí com experiência nas mais diversas áreas para contribuir com todos nós. Muito obrigada. Exatamente, gente. O doutor Emanuel esteve com a gente aqui, falando sobre direito ambiental. Esse vídeo depois sobe para o canal do YouTube, que é o youtube.com/marquesjur. Outra coisa importante, segunda-feira tem live, estaremos com o doutor Urubatã, que nos acompanhou aqui, hein? Falando a respeito do direito empresarial nessa fase de pandemia. Não tocamos nesse assunto, hoje foi assunto super novo também. Foi. Né? Doutor Luiz Rodolfo, que professor nosso, também estará na quarta-feira. Meu professor. Seu professor, meu orientador do mestrado, estará conosco na quarta-feira. Muito obrigado, gente, vocês e o nosso palestrante, a razão dessa live. Muito obrigado, doutor Emanuel. Muito obrigado, gente. Suas palavras finais, doutor Emanuel. Não, foi um prazer enorme aqui, poder dividir, né, ter esse bate-papo com vocês. Foi fantástico e agradecer também o convite, agradecer o trabalho que vocês estão fazendo. Eu estou vendo assim, cada live uma mais interessante que a outra ali. Essa de direito empresarial já me deixou aqui curioso também. Né? Então, eu acho que é um trabalho fantástico isso que vocês estão fazendo para disseminar o conhecimento. Obrigada. Bom, gente, obrigado, né? Um grande beijo a todos. E até a próxima live, gente. Nos vemos segunda-feira. Bom final de semana. Tchau, tchau. Bom final de semana, gente.